mudar de assunto. Agora nós vamos falar do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste, que é uma outra fonte extremamente importante. Existe a possibilidade de, inclusive, até detalhar mais, né? Chama FNE, Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste, porque no caso do FAT, a maior parte dos recursos vai lá para o BNDES, né? O gestor desse fundo é o governo, mas no caso do FNE, o gestor é o Banco do Nordeste do Brasil. Então, nós já podemos esperar que vai ter ali uma quantidade, pode ter uma quantidade de questões ou um detalhamento maior dessas questões sobre o FNE. O FNE também é uma fonte de recurso, é um funding para financiamento de programas de desenvolvimento. Só que aí ele já tem um direcionamento regional maior, definido. Bom, vamos falar um pouco aqui a origem, né, do Fundo Constitucional, essa base legal, como é que ele funciona. Bom, a Constituição Federal, Constituição lá de 1988, determina que deveriam ser direcionados recursos constitucionais, ou seja, ele está definido constitucionalmente para financiamento das regiões mais necessitadas do país. Quais são as nossas regiões mais necessitadas? Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Então, a Constituição, e isso está lá no artigo da Constituição, determina que uma parte de recursos oriundos de impostos, ou seja, arrecadação do governo federal, devem ser repassados aqui para esses fundos. Então, nós temos vou colocar assim, o Fundo Nacional, o Fundo Constitucional, Constitucional de Financiamento do Norte, Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste e o Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste. Esses três fundos são fundos definidos constitucionalmente. Bom, só que no nosso edital, ele só vai pedir aqui o Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste, que é o chamado FNE, ok? Que a responsabilidade pela gestão desse fundo é do Banco do Nordeste do Brasil, que é aqui o foco do nosso concurso, ok? Bom, uma questão muito importante e nós vamos detalhar isso no PowerPoint, é a fonte de recurso. De onde vem o dinheiro aqui que vai compor esse fundo? Bom, nós sabemos que o governo federal arrecada impostos de diversas fontes, né, diversas bases, e uma dessas bases é o imposto de renda e proventos de qualquer natureza. Isso aqui é uma categoria de imposto. E nós temos um outro imposto, que é o imposto sobre industrialização. Ok? O que a Constituição fala? Que dessas duas bases tributárias, 3% tem que ser direcionada para os três fundos. Então, o Fundo de Financiamento do Norte, o Fundo de Financiamento aqui do Centro-Oeste e o Fundo de Financiamento do Nordeste. Então, 3% da base do imposto de renda e do imposto sobre industrialização, 3% vai para compor os fundos. Tudo bem, só que como o nosso edital está pedindo só o Banco do Nordeste, nós precisamos saber desses 3% aqui, quanto que vai lá para o Fundo do Nordeste. Então, aqui para o Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste é 1,8%. Então, desses 3%, 1,8% ele vai lá para o Nordeste.
ok? Financiamento do Nordeste. Só que tem um outro detalhe aqui que é importante, que você vai colocar no cantinho do seu caderno lá para decorar, tá? Que é o quê? Desse valor do recurso do fundo, então Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste, que equivale a 1,8, né? Dessa renda, da tributação aqui, do imposto de renda e do imposto sobre industrialização, desse valor aqui, a metade, 50%, ele tem que ser direcionado para o semiárido. Ok? Por quê? Porque o semiárido é aquela região do Nordeste, não pega só do Nordeste, pega também uma parte ali de Minas, onde você tem menor incidência de chuva, os solos têm uma quantidade muito grande de sal, então o nível de produtividade é baixa, precisa de muito investimento, por exemplo, para perfurar poços, para armazenar água, para fazer irrigação. Então, no Nordeste, a maior parte do Nordeste, ele é classificado como semiárido. Então, justifica-se que metade por cento dos recursos do FNE sejam direcionados para o semiárido. E isso aí é obrigatório, tá? Isso aí é legislação. Ok? Então, decora isso aqui, tá? Vai ser uma questão. Vamos aqui, então, formalizar a nossa definição. Bom, o FNE foi criado pela Lei 7.827 de 89 e é administrado pelo Banco do Nordeste. Então, a Constituição Federal determina esse repasse, os percentuais de recurso dos impostos que vão ser criados, que deveriam ser direcionados para o fundo. A Constituição é de 88, quando chegou em 89, isso foi regulamentado, tem lá a lei, e a administração do fundo é de responsabilidade do Banco do Nordeste. Qual é o objetivo? O objetivo do fundo é fazer diversos financiamentos, nós vamos ver aqui, mas com o objetivo de contribuir para o desenvolvimento econômico e social da região Nordeste. Então eu posso usar recurso do FNE para poder financiar lá um projeto lá em Curitiba? Curitiba está na região Nordeste? Não, então não pode, ok? Então é só para a região, tá? Através de quem? Das instituições financeiras federais de caráter regional, ok? Então, quem que nós vamos colocar aqui? Quem que vai trabalhar aqui com o FNE? As instituições oficiais, mas que tem ali o caráter local. Maior utilização aqui evidentemente, do Banco do Nordeste. Porque a hora que eu pego lá o Fundo Constitucional de Financiamento do Norte, aí a responsabilidade vai ser lá do BASA, ok? Então, aqui, ele só pode direcionar recurso para o Nordeste. Bom, como que ele vai fazer isso? Executando programas de financiamento aos setores produtivos, em consonância com os programas regionais de desenvolvimento. Então, por isso que pede instituição federal de caráter regional, tá? Então, o Banco do Nordeste do Brasil, ele é uma sociedade anônima de economia mista, controlado pelo governo federal, para atuar onde? No Nordeste, ok? Então, o grande desafio dos gestores, dos administradores dos fundos, é consolidar o direcionamento do recurso do fundo, que necessariamente tem que ir para aquela região, com os planos para o desenvolvimento regional. Então, eu tenho um plano do próprio governo, do próprio segmento, e aí o FNE vai viabilizar isso por meio dos financiamentos. Bom, quais são as áreas contempladas por esse fundo? Bom, são as áreas aqui abrangidas pelo Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Bahia, algumas das partes lá de Minas, né, Espírito Santo, que são incluídas na área de atuação da SUDENE, que é a Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste. Ah, Mara, eu preciso decorar esses estados? Não. Não, tem que saber que é no Nordeste, né? Então, tem que saber que é só no Nordeste e que ele vai incluir ali, apesar do foco seu do Nordeste, ele vai incluir aí algumas partes mais pobres, né, de Minas e Espírito Santo, que estão contempladas ali
pela Superintendência de Desenvolvimento no Nordeste. Tudo bem? Então, só que decorar os estados não tem necessidade. O que mais que nós estamos aqui? Bom, como que é a administração e a liberação dos recursos, né? Bom, a Secretaria do Tesouro Nacional, que integra o Tesouro Nacional, libera ao Ministério da Integração Nacional os valores destinados ao fundo. Ah, por que a Secretaria do Tesouro Nacional? Porque nós não falamos aqui que esse dinheiro que vai para o fundo não vem da base dos impostos? Então, o Tesouro Nacional é responsável pela tributação. Ele recebeu o dinheiro. Desse dinheiro, a Secretaria do Tesouro Nacional vai tirar ali os 3%, né, sobre o imposto de renda e imposto de industrialização, vai distribuir para os 3 fundos. Para o Fundo Nacional do Nordeste, ele vai direcionar 1,8, ok? E vai passar para quem? Vai passar para as instituições financeiras de caráter regional, então, no caso aqui do FNE para o Banco do Nordeste e o banco para o Banco do Brasil, ok? Bom, eles podem ser repassados ao próprio administrador do fundo, que é o Banco do Nordeste do Brasil, e ele mesmo, por sua conta e risco, né, financiar ali os programas. Como ele também pode realizar as operações, passar parte desse recurso para outras instituições oficiais também, ok? Bom, a administração do fundo, ela é distinta e autônoma, ok? Só que ela tem ali que observar as atribuições na lei, né? Que vai ser exercida pelos seguintes órgãos, ou seja, como é que vai ser, qual é a responsabilidade, qual é a atribuição aqui de cada um dos integrantes. Então, quais são os órgãos que vão definir ali, participar, né, da gestão do FNE? Bom, o Conselho Deliberativo da SUDENE, que é a Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste. Então, esses estados contemplados pelo fundo são os estados que integram a SUDENE. Então, evidentemente que essa administração ali, ela vai observar as atribuições ali da SUDENE, né? O Conselho Deliberativo da SUDENE. O Ministério da Integração Social, da Integração Nacional e a instituição financeira de caráter regional e o Banco do Brasil. Ok? Então, cada um aqui vai ter um papel dentro da gestão e da utilização dos recursos do fundo. Bom, eu não acredito que caia no detalhe assim específico de qual a atribuição de cada um desses 3 órgãos que nós falamos. Mas pelo sim, pelo não, pela importância do fundo, é melhor a gente passar um olho, tá? Então, o que cabe ao Conselho Deliberativo da SUDENE? Estabelecer anualmente as diretrizes, prioridades e programas de financiamento do recurso, né? Prioridades e programas de financiamento com o recurso do FNE, em consonância com o Plano Regional de Desenvolvimento. Ou seja, então o Conselho Deliberativo da SUDENE vai definir ali diretrizes para a utilização daquele recurso. Vai aprovar anualmente, até 15 de dezembro, os programas de financiamento do fundo para o ano seguinte. Então, tem que fazer a programação. Define as diretrizes, tem a apresentação dos programas. Antes de fechar o ano, vai aprovar os programas que vão utilizar esse recurso no ano seguinte, ok? Então, teto de financiamento para cada mutuário, enfim, né? Todas essas regras. Vai avaliar os resultados obtidos e determinar as medidas de ajustes necessários ao cumprimento dessas diretrizes estabelecidas e a adequação da atividade de financiamento às prioridades regionais. Ou seja, estabelece diretrizes, aprova os programas e vai avaliar se o resultado foi bom, se não foi, e fazer eventuais ajustes. E vai encaminhar o programa de financiamento para o exercício seguinte, junto com o resultado da apreciação e parecer do colegiado, né, aprovado pelo colegiado, a Comissão Mista Permanente para Conhecimento e Acompanhamento pelo Congresso Nacional. Então, quer dizer, está amarrado
define as diretrizes, aprova os programas, avalia os resultados, tem lá o programa de financiamento já com o parecer aprovado pelo colegiado e manda para a comissão mista lá para acompanhamento do Congresso Nacional. Ok? Bom, o que mais que nós temos aqui? No Ministério da Integração Social, qual é o papel? Qual é a atribuição? Estabelecer as diretrizes e orientações gerais para as aplicações dos recursos do fundo, de forma a compatibilizar os programas de financiamento com a orientação da política macroeconômica, das políticas setoriais e da Política Nacional de Desenvolvimento Regional. Então, o Ministério da Integração Social, ele vai definir as diretrizes para que haja coerência entre as diretrizes do governo federal como um todo, as necessidades e diretrizes regionais, né, e a própria política macroeconômica. Esse é o papel lá do Ministério. E o Conselho Monetário Nacional, ele vai definir as condições que os bancos administradores poderão renegociar as suas dívidas, ok? Então, no caso de inadimplência, nós sabemos que nós temos os bancos oficiais, né, de caráter regional que podem trabalhar, que não só o FNE, mas também o Fundo de Financiamento do Norte e do Centro-Oeste, numa situação de inadimplência, de renegociação de dívida, entra o Conselho Monetário Nacional definindo aí essas condições, ok? Bom, nós vamos interromper aqui o nosso primeiro bloco e continuamos na próxima aula com o FNE, porque nós vamos discutir também algumas questões dos concursos anteriores, ok?